Olá, bom dia galerinha, tudo bem? Professor Israel, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui bem também, graças a Deus. Como normas agora a gente vai fazer essas aulas online até a gente ver a possibilidade de novamente estar junto, tá bom? Então nós já vamos começar um conteúdo novo, galerinha, que é a questão da reforma protestante, tá? Então é a página 104 do livro didático de vocês. Vocês podem estar acompanhando lá. E nós vamos no passo a passo, tá? Então, beleza. Contestação ao poder de Roma. Quando a gente fala em contestar, a gente fala em ir contra aquilo que já estava predominante, ficava, né? Então, o que ele fala pra gente lá? Olha lá. O poder da Igreja Romana é questionado nos séculos XV e XVI. Ele mostra pra gente que, durante esse período, transição do período medieval, o período da Idade Moderna, né? Essa transição do século XV para o XVI, ele mostra a questão do que a Igreja Romana, ela perdeu suas forças, porque ela passou a ser colocada em xeque se aquilo que ela estava desenvolvendo era positivo, era correto. Então, dentro desse aspecto, a gente fala na questão da contestação. Eles passaram a quê? A procurar, né, a saber se era correto ou não as atitudes tomadas pelo clero. O clero que é formado por quem? O Papa, bispos, arcebispos e assim sucessivamente. O que ele fala pra gente também lá? O cristianismo se firmou neste mesmo período como a principal religião europeia. Igreja cristã, totalmente diferente da igreja primitiva. Então aqui é uma nova ideologia, uma nova forma. Lembrando, se a gente puxar um pouquinho, as Bíblias eram só em formato de latim. Neste processo a gente vai estudar essa nova contestação que houve essa quebra desse paradigma e houve uma iniciação, né, da uma tradução para a língua de todo um dos povos, né, que ali vivenciavam, a Alemanha, a Inglaterra e a Rússia, assim sucessivamente. O que ele fala para a gente também? Olha lá, o clero participava efetivamente das decisões políticas. Claro, a igreja era centralizadora de todos, né? Papas, eles atuavam também e tomavam parte de guerra. Por exemplo, se se rei X me favorecesse, consequentemente eu tomava partido dele. Isso para X, para rei Y ou Z, entendeu? Então, dentro desse aspecto, ele ia do lado, né, os papas ficavam do lado daquilo que mais interessava para eles. E a igreja se manteve como uma unidade durante, né, séculos e séculos. Então, dentro disso aí, ela se manteve no poder, né, nesse aspecto. Né? Aí, quando a gente fala na questão das unidades e alguns princípios inquestionáveis, ela fala da questão da infalibilidade, ou seja, a igreja e o Papa nunca erravam. Então, dentro disso aí, eles nunca erravam. Então, não poderiam contestar, não poderiam falar que a igreja estava errada, porque aí você era acusado de heresias. Lembrando, heresia era aqueles que questionavam a ideologia, a defesa da igreja e, consequentemente, eram considerados bruxos, né? O clero era intermediador entre Deus e os leigos. Então, nós que não sabíamos ler o latim, consequentemente, pela visão da igreja, a gente era leigos e que só conseguíamos ir a Deus, chegar a Deus, conversar com Deus, se a gente fosse pelo clero, se fosse conversando com padre, o bispo, o arcebispo e assim sucessivamente. Então eles eram esse intermediador de nós com Deus. Né? Para ser salvo deveria seguir as orientações do clero. Então, dentro desse aspecto tudo, fala-se que o quê? Nós devíamos fazer tudo que o clero pedisse. Então a gente deveria ter obediência. E por último, aceitar os pontos doutrinais chamados de dogma. Então, dentro disso aí, é aceitar tudo aquilo que era imposto pela igreja. A gente não poderia ter um pensamento diferente da igreja. Essas são as principais unidades inquestionáveis da igreja. E aí, o que ele fala pra gente? O que é um dogma? Olha lá, dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo está ligado ao que se
parecia ser uma crença ou uma convicção, um pensamento firme, uma doutrina. Então, dentro desse aspecto, quando fala em dogma, é aquilo que você acha e faz que tudo é verdadeiro. Então, dentro disso aí, nós deveríamos fazer tudo o que a igreja dizia, porque o quê? Porque é verdade, porque é verdadeiro. Isso que ele preconizava e dizia para a gente. Então, dentro disso aí, os pensamentos contra os dogmas da igreja eram considerados hereges, que eu já acabei de explicar para vocês. Os hereges, né, ou heresia significava escolha ou opção. É um termo com origem no termo grego. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. É aquilo. Se a gente bater de frente com a igreja, a gente era considerado o quê? Um herege. E um herege era teoricamente um bruxo, e o bruxo muitas vezes neste período era o quê? Queimado, né? Em quê? Em fogueira, né? Certo? Uma heresia é uma doutrina que se opõe frontalmente aos dogmas da igreja. Fora do contexto da religião, um herege também pode ser o quê? Um absurdo ou um quê? Um contrassenso. Então, algo que seria errado. Então, a pessoa que pratica heresia ou que faz heresia é aquela que tem um pensamento completamente diferente daquilo que está sendo proposto ou colocado. Alguma dúvida até aí? Qualquer dúvida pode vir no PV e perguntar depois, tá bom? Então, dentro disso aí, heresia acontece quando qualquer indivíduo ou um grupo resolve ir contra uma religião, contra uma igreja, contra uma prática. Sobre a heresia, tá tranquilo, né? Nesse aspecto. E aí a gente vai lá para cisma do Oriente, que é a questão. Aí da gente fala na página o quê? Na página 107. A cisma do Oriente simplesmente é a divisão da cristandade medieval, ocorrida em 1054, que ficou conhecida, né, como a Cisma do Oriente. Nome esse dado à divisão da Igreja Católica em duas. Uma chefiada pelo Papa e ainda permaneceu em Roma, e outra chefiada pelo Patriarca de Constantinopla, o antigo que? Império Bizânico. Então, dentro disso aí, hoje o atual Istambul. Então, a cisma foi o resultado de um constante distanciamento entre as práticas cristãs efetuadas pelas duas vertentes do catolicismo, além de representar uma disputa pelo poder político e econômico da época. E dentro disso aí ele deixa bem clara essa imagem para a gente. Figura de cá, ele defende a imagem do que? Da igreja romana. A de lá, da igreja o que? Ortomana. Então, dentro disso aí, lá, em 1054 houve a cisma, ou seja, uma separação definitiva entre o cristianismo ocidental e o oriental. Esse rompimento deu origem ao Ocidente. No Ocidente, na Igreja Cristã Apostólica Romana, sob a liderança do Papa. E no Oriente, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, comandada pelos patriarcas. Então, quem comandava naquele período eram os patriarcas, em todos esses aspectos, né? Dentro disso aí, a gente compreende. E aí a gente entra já na questão, no nosso tema para fechar o dia de hoje, que é a questão a crise espiritual dos séculos XV e XVI. Ele mostra pra gente que o que? Olha lá, a igreja foi duramente condenada pelas faltas de condutas de seu clero. Por quê? Porque o clero, que é o que? Os bispos, serviços, papas, padres, eles não estavam seguindo o que? As ideologias corretas. O que ele fala ainda pra gente? Ó? A igreja se tornou um balcão de negócios. Sim, a igreja passou a fazer dessa forma. E aí veio os outros pensadores que nós vamos estudar lá na frente, que é o Lutero, o João Calvino, aí a formação da igreja anglicana. Então tudo isso aí nós vamos estudar lá, porque ele vem para quebrar esse paradigma, porque dentro disso aí, o que eles estavam fazendo dentro da igreja? Olha lá, venda de cargos e funções, venda de relíquias, tipo, manta de Jesus Cristo, espinhos da coroa de Jesus Cristo. Estavam vendendo perdão, por exemplo. Eu sou um pecador, poderia comprar meu perdão e eu estava o quê? Livre. Eu estava o quê? Eu tinha conquistado a minha salvação, só eu pagando. Então é uma das coisas que caiu em descredibilidade
a igreja, né, apostólica romana. Dentro desse aspecto, por isso que houve a divisão em ortodoxa e depois vem outros pensadores questionando isso aí. Olha lá, o clero não cumpria seu celibato. O que é seu celibato? O clero, quem fazia parte da igreja, ele deveria seguir uma doutrina, não poderia ter esposa, não poderia constituir filho, entre outros aspectos. E, consequentemente, não. Eles estavam fazendo tudo isso de forma errada, tendo filhos, tendo mulheres, tendo relacionamentos. Além disso, a igreja ficou ao lado, né, dos ibéricos e da Espanha durante a expansão ultramarinha, que causou a irritação e o descontentamento do resto da Europa. Então a igreja ela ia e defendia aquilo que achava que era o idealismo dela, aonde que ela o quê? Pensava que teria o quê? A maior lucratividade. E dentro disso aí, nós temos a questão o livre exame da Bíblia, que aí entrou na questão do descrédito total da igreja. Olha lá, o que ele fala? As escrituras sagradas eram sólidas interpretadas pelo clero, mas com os fiéis manifestando fortes críticas ao comportamento religioso, a Bíblia saiu do controle do clero e foi difundida pelo mundo através do desenvolvimento da imprensa no século XV. Com a imprensa tendo acesso a essas Bíblias, a Bíblia, consequentemente publicou os povos comuns. Então publicou para todos que queriam ver e ter a questão, né, da Bíblia. E ela passou a ser o quê? A lida em sua origem de cada um dos seus povos e interpretadas da forma que achava mais viável. É o que acontece hoje. Eu leio a Bíblia, eu tenho interpretação e vocês têm outra. Aqui foi aonde surgiu esse processo, lá no século XV. E aí a gente mostra a questão de N's Bíblias que temos nos dias atuais, tá vendo? Variações grandes, Bíblias e tal. Então, dentro disso aí. Para hoje a gente finaliza até aí, né? Depois vamos entrar no luterismo. Qual atividade que vocês vão fazer, pessoal? Atividade 1 e 2 da página 104, atividade 1 e 2 da página 106 e atividade, né, o exercício 3 da página 109. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Espero que a gente, né, eu tenha esclarecido um pouquinho aí para vocês e a gente se tope depois. Qualquer dúvida, novamente, eu estou à disposição aí pelo WhatsApp. Pode me chamar no privado aí, beleza? Lembrando, lá, seja forte, mas não como uma onda que tudo destrói, mas sim como uma rocha que tudo suporta. Bom estudo para vocês, um abraço.